Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero estar trazendo uma mensagem para você. Uma mensagem de Deus muito simples. Na verdade é uma reflexão. Porque nós estamos vivendo numa época de muito engano. E as pessoas procuram a Deus por toda parte, em várias igrejas. E de fato devem procurar, sim. Só que a maioria não encontra Deus. Por quê? Porque a maioria do ser humano, nós temos o costume de ser egoístas, de procurar aquilo que é bem para nós, né? Como uma criança, como um adolescente. O que os adolescentes pensam? Eles acham que sabem tudo, querem só o que é bom para eles, não é? Então eles ignoram os pais e vão quebrar a cara. Assim somos eu, você. Nós vivemos como uns adolescentes diante de Deus, como meninos na fé, como ignorantes. Por isso a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele está aqui, ó. Para você ir para o céu, isso aqui é o seu GPS. Não adianta inventar moda. Olha, cada um acha aquilo que procura. A maioria que vai na igreja está procurando o quê? Bênçãos, curas, sinais. Estão procurando algo para si mesmo. Estão procurando algo que faça bem, quer resolver o seu problema conjugal. Oh, meu Deus, me ajuda lá com a minha família, com o meu ente querido. Tá errado? Não. Só que você não vai achar Deus. Você já está procurando uma cura, um milagre, um sinal. Você vai achar o que você procura, se tiver fé ainda. Isso aí não vai mudar o seu coração em nada. Isso não vai transformar você. Isso não vai fazer você uma nova criatura. Como isso aqui tem o propósito de fazer na minha e na sua vida. Pararam de pregar o evangelho. Pararam de pregar o evangelho. Por quê? Porque enquanto você está procurando isso, eles dão aquilo que você procura. O falso profeta, ele é o quê? Ele não prega a verdade. Ele não pode libertar, ele não pode santificar você. Ele não pode te libertar dos seus problemas, que está dentro da forma de você pensar, agir, ser, que é sentimentos de ódio, desequilíbrio, mágoa, rancor, inveja, soberba, egoísmo. Não pode. Então eles vão fazer o quê? Você vai continuar sendo quem você é. Se fizer uma macumba, vai continuar aí, ou vai tirar a macumba e você vai continuar vivendo no pecado da mesma forma. Se não tirar o pecado, não adianta nada. Não adianta, sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí você vai fazer a campanha, beleza, sal grosso. O mesmo que você procura na igreja, alguns outros procuram no centro espírita. Vão usar o diabo para fazer o que eles querem. Não é para fazer o que... Eles não vão servir o diabo. Eles vão para o diabo ser o Deus dele, para ser o garçom deles. Assim como você vai na igreja às vezes, eu querendo que Deus nos sirva, né? E assim os cartomantes vai buscar outros deuses, procura o que for. Egoísmo, soberba, arrogância, prepotência. É isso que nós somos, por isso que não muda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um adolescente que precisa virar adulto, saber que tudo é vaidade debaixo do sol. Ah, mas se tudo é vaidade, vai viver para quê? Para dar glória a Deus, para comer, para beber, para se vestir com decência. Quando a gente tem prazer nas coisas simples, aí tá lá a mensagem de Jesus Cristo, a primeira delas. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Isso aqui é uma das mensagens. Mas a mensagem que Jesus Cristo falou é: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas.
Antes de Deus fazer você, antes de Deus me fazer, antes de Deus fazer Adão, ele criou o mundo com água, com ar, com chuva, com sol, com dias, com as estações, com tudo. Depois ele fez o homem. Já havia comida, já havia bebida, e ele fez o Éden perfeito, maravilhoso para o homem ficar lá dentro, para não precisar fazer nada. Então, você está preocupado demais. Nós nos preocupamos, construímos castelo de areia. Ah, eu quero virar um médico, eu quero virar um doutor, eu quero virar um advogado. Vivemos trabalhando que nem loucos. Jesus diz na parábola lá que os cuidados deste mundo sufocam a palavra, sufocam o objetivo e a torna infrutífera no mundo espiritual, porque a nossa vontade passa acima da de Deus. Então nós não somos servos de Deus, nós somos deuses. Aí vem o falso profeta, ele quer dinheiro, eu vou falar, profetiza cura, milagres, maravilhas, traz tudo, mas com que espírito? Talvez um pouco com o Espírito Santo, mas com ignorância. Depois vem a operação do erro e toma o lugar do Espírito Santo, porque ele continua na iniquidade, no pecado e o coração soberbo, o mal toma conta. Aí ele fica rico, você dizima, você oferta, as igrejas bilionárias, milionárias, com ar-condicionado, bonitinha, mas sem Espírito Santo. Por isso falou Deus, Jesus falou, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ele não habita. Você acha que eu vou fazer a igreja lá, passa lá, Ave Maria, vou reverenciar o templo. Não vai adiantar fazer imagem de barro. Como que podem quebrar o primeiro dos mandamentos? Não terás outro Deus diante de ti. Ah, mas não é outro Deus. Tá, beleza. Não farás para ti imagem de escultura. Fez um tareco, pegou um barro, fez, criou uma imagem. Não interessa, fez. O barro, plástico, fez uma imagem, não é para fazer. Não se prostrará a ela. Será que tem gente que prostra em imagem de escultura? Será que tem alguém católico que prostra, leva um amuleto, conta? Não adianta nada disso se a pessoa não mudar. Não adianta nada disso. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, ó. Não adianta. O sol, os raios vai continuar te queimando. Não adianta. O evangelho terás que renascer, arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus. Com o conhecimento, sabendo que ele é espírito, que ele habita, vós sois templos vivos, vou derrubar esse templo, com 3 dias edificarei o templo. Jesus não fez nenhum templo e nem colocou uma placa, sabe por quê? Porque ele sabe que o dinheiro ia girar lá dentro e o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou, vendam tudo que tenha e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Porque quanto mais espiritual você torna, menos materialista você fica. Você vai perdendo o prazer de morrer, de trabalhar, de correr atrás do vento, porque você sabe que você está vivendo e vai fechar o teu olho e vai para lá. E quando você começa a pensar em lá, você começa a pensar, eu tenho que levar mais gente. Então você para de pensar em ganhar dinheiro no ar-condicionado bonito da igreja, eu vou cuidar da igreja que Deus me deu. Deus te deu pessoas. Deus não dá o tijolo lá das universais, mundiais, internacionais. Ah, mas eu creio. Tudo bem, você crê nos amuletos, nas muletas? Foi curado? Beleza. Só que salvação não depende de cura. Foi curado? Isso não vai salvar sua alma. Profecias não vai levar ninguém para o céu. Ninguém. Nenhuma profecia leva. As profecias dos profetas era correção, era Deus que falava. O que o profeta vai fazer hoje? Vamos dizer que eu sou um profeta. Se eu fosse um profeta, eu ia ser afastado das igrejas, porque pastor nenhum ia chamar e ia querer que eu pregasse, e eu ia lá entrar lá e ia apontar o erro dele. Ah, mas Deus não faz isso. Deus faz exatamente dessa forma. Como fez em Israel, chegava diante dos reis e falava, rei tal, pastor tal, o teu pecado tem subido ao céu. E Deus manda dizer, se você não se consertar, assim, assado. Ia pregar contra a iniquidade, contra a imoralidade.
contra todos esses princípios que as pessoas que se dizem evangélicos, crentes, católicos, espíritas, de qualquer religião, querem fazer artificialidades, amuletos. Não precisa disso, não precisa de nada disso. Se essa mensagem for útil para você, pega e compartilha. Compartilha ou faça outra igual e manda, tá? Porque eu estou fazendo isso para que nós não venhamos gastar. Eu não sou contra a igreja, só que as igrejas querem dinheiro demais e começam a ficar cega, a gastar com coisa que não precisa, a ignorar com o necessitado. Tem pastor tão cego, tão cego, tão cego, que ele só pensa no umbigo dele e no concreto. Ele não consegue mais olhar para uma pessoa e falar de comprar um sacolão. O tal do dízimo, que era para os gentios, que era, não tem nada a ver com os gentios, era para os judeus. O dízimo, 10%, Malaquias 3,10, que não é evangelho, era unicamente para quem estava na lei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos na lei. A lei de Cristo não é o que está em Malaquias 3,10. Ah, mas Jesus falou. Olha, já estamos entrando por outro canto, né? O que quero deixar bem claro é que a salvação só depende de obediência. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você procurar ser uma nova criatura, examinar a si mesmo, examine o homem a si mesmo, cuidar da sua vida. Ó, você vê as pessoas que as pessoas querem? Fumar, beber, prostituir, amar o próximo como a ti mesmo. Não. Respeitar o próximo como a si mesmo. Não, nem no semáforo, nem na dirigibilidade, nem na responsabilidade de jogar lixo na rua. Então todas as atitudes do ser humano é como de um adolescente irresponsável. O ser humano, ele anda que nem egoísmo pleno. Ele quer que tudo sirva a ele, até Deus sirva a ele. Jesus, ele veio servir, mas servir a palavra. E ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da minha boca. Então é bem fácil de entender. Crucifixo não vai te libertar. Sal grosso, a campanha lá dos mais cedo não vai te libertar. A campanha de qualquer ministério. Ah, mas eu fiz e alcancei a cura, o milagre. Fé. Você pode fazer ou pode simplesmente só crer. Se você entrar dentro da igreja, dobrar o seu joelho e crer, você pode receber a tua bênção. Mesmo sem aqueles 7 dias, disso, daquilo. Ah, mas Deus mandou fazer isso. Se Deus mandar, faça. Agora, viver em prol disso... As igrejas tentam pescar as pessoas. Campanha da prosperidade, campanha da bênção, campanha da cura, campanha da vitória. Será que o ser humano é tão burro assim? É o que você quer, né? Você é se dar bem na vida. No mundo tereis aflições. Aquele que ama esta vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. As palavras de Cristo. Por que não se prega o evangelho? Por causa que o evangelho, ele desmente essas coisas que se fazem nas igrejas. Se pregar o evangelho, começar a cantar harpa, ele vai desmentir tanta coisa que os pastores vão ficar com vergonha. 90% das igrejas e 90% de quem está dentro das igrejas são mais lobos do que crentes, cristãos. E um monte de pastor cego, e as pessoas vão lá sedentas buscando o bem delas, né? Querendo achar Deus, querendo usar Deus. Não vai encontrar Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar com inteireza de coração. Se não for de coração, você não vai achar, porque Deus, ele não vai vir. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está entre vós. Então, é mais fácil achar ele sem ver, porque você tem que sentir, você tem que entrar na sintonia, como alguns dizem por aí. Não sou espírita não, sintonia na forma, não tem a frequência aqui, o Wi-Fi, os rádios. Então, você entra na faixa e pega. Assim você tem que entrar com Deus. No mundo
se desligar daquilo que é pecado e entrar ali. Ah, mas não é salvo pelas obras. Tá bom, no dia do juízo está falando o que lá? E foi cada um julgado pela graça. Não, foi cada um julgado segundo as suas obras. Ah, então quer dizer que é salvo pela graça? A graça é para perdoar o teu pecado. Você não paga o perdão. Perdão você recebe de graça. Você vai, batiza, levanta, vai cair, levantar, pede perdão e se conserta e se santifica. Isso que é o cristão, isso que é o cristianismo. Você não precisa de placa, você precisa obedecer isso aqui. Olha, se você tem uma Bíblia, leia ela, o Evangelho. Porque o resto vai servir, mas o Evangelho é as boas novas. Olha o nome, boas novas. A novidade, a nova fórmula. Não é mais lei. Nós não vamos ser salvos pela lei. Mas nós somos salvos como crente de Abraão. E Abraão, ele não tinha... Os únicos dois que foram arrebatados, eles não tinham Bíblia, não tinham igreja. Era Elias e... esqueci o nome do outro aqui. Matusalém, parece que é isso. E foi antes do dilúvio. Eles eram tão próximos de Deus, não sei, eu acho que não é Enoque, né, Matusalém, Enoque. Eles eram tão próximos de Deus que Deus levou eles. E Elias, por misericórdia. Então, isso acontece. E eles eram pessoas que não tinham religião. É possível se salvar sem religião? Sim. Ah, como bom que os irmãos vivem em união? Sim. Mas agora nós estamos num pleno conflito espiritual. A Assembleia está fraca espiritual. O demônio entrou lá dentro, quebrou a doutrina. Na Deus e Amor também o demônio está entrando, vai quebrar a doutrina. Uma por uma foi abrindo brecha. E o diabo foi entrando e foi causando mal lá dentro, uma após uma. E agora, como que se faz? Onde que estão os grandes homens de Deus que pregam contra o pecado? Em pequenas igrejinhas. Por isso, por procurar a porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Se você for segundo o coração egoísta, você vai achar a porta larga, você vai achar um charlatão que vai ganhar dinheiro nas suas costas. Se você for humilde, manso e procurar a salvação, você vai procurar uma portinha simples, você vai procurar a santidade, você vai achar um homem de Deus e você vai ter um amigo. E você vai encontrar o caminho que tanto precisamos e buscamos. Compartilha se você gostou. Se você não gostou, tudo bem, só não compartilhar. Mas se você compartilhar, você não vai estar me ajudando. Você vai estar, eu não estou pedindo dinheiro, aqui não está o meu Pix e o meu nome também não está aqui. A mensagem que importa, tá? Então que Deus seja louvado, que a paz de Deus esteja conosco, paz de Jesus, a forma de saudar é o que menos importa. O que importa é encontrar o caminho, e o caminho é espiritual. O caminho não é uma muleta, a igreja é uma muleta. Mas nós temos que viver a verdade. Amém? Que Deus seja contigo. Paz seja contigo.